E nesse bloco a gente traz o nosso entrevistado, sempre um tema para a gente conversar. Entrevista. E quem vai apresentar a entrevistada e o tema da entrevista é o nosso colaborador Matheus do Brasil. Com você, Matheus. Muito bom dia, Poliana Freitas Albuquerque Castro. O tema da entrevista é o Junho Violeta, campanha realizada pelo governo para combater os vários tipos de violência contra os idosos. Vou dar a ficha aqui da Poliana. Ela é enfermeira graduada pela Universidade Federal do Maranhão, pós-graduada em gerontologia pela Unifor, titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, mestranda em enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão, enfermeira do Centro de Atenção Integral à Saúde do Idoso, o CAISI. Primeiramente, eu faço uma pergunta aqui. O que é a campanha Junho Violeta e qual a sua importância? Bom dia a todos. Bom dia, Padre Gutenberg. Bom dia, Matheus. E todos os ouvintes do programa Roda Viva. Eu queria iniciar agradecendo o convite, para falar de uma temática tão importante para a nossa sociedade, pelos impactos que geram, aos idosos e às famílias e a toda a sociedade. Essa campanha Junho Violeta, ela tem o objetivo de conscientizar, toda a sociedade para essa temática da violência contra a pessoa idosa. O dia 15 de junho, ele é considerado o Dia Mundial de Combate à Violência contra o Idoso e foi instituído pela ONU no ano de 2006 com esse objetivo, de criar essa consciência, uma consciência social e política, para que todos nós tenhamos essa responsabilidade de proteção e defesa das pessoas idosas. Por conta desse dia mundial, 15 de junho, a campanha é no mês de junho e se chama Junho Violeta com esse objetivo. Muito bem. Poliana, por gentileza, e quais são os tipos de violência que são costumeiramente cometidos contra a pessoa idosa? A violência, quando a gente fala em violência, o que remete às pessoas é só a violência física, aquela que envolve um tapa, um soco, um empurrão, e a gente sabe que a violência ela é muito mais abrangente, conceituando, o que significa violência, corresponde a uma ação ou omissão que gera como consequência sofrimento, lesão, dor, perdas e diminuição da qualidade de vida, desrespeitando os direitos humanos. Então, não apenas um tapa, um empurrão ou um beliscão configura uma violência. Então, nós temos vários tipos de violência. A violência física, que é a que a maioria das pessoas tem conhecimento, acha que quando se fala em violência, logo se remete faz essa associação, como eu já coloquei, o que significa. Mas temos também a violência psicológica, que é uma violência muito comum, que significa quando acontecem ações verbais ou gestuais que geram angústia, dor emocional, aterrorizando, o idoso, humilhando, limitando, e isso pode gerar repercussões bastante negativas, como o isolamento social, É aquela pessoa que fala: você é um velho inútil, sai daqui, por que você ainda está vivo, já deveria ter morrido. Pasmem, isso acontece muito, temos também a negligência, que é a ausência a ausência por parte dos responsáveis, familiares, instituições, até mesmo o poder público, a ausência de prestar auxílio, significa uma omissão ou recusa desses responsáveis em cuidar do idoso.
Temos também o abuso financeiro, que também é bastante comum, que consiste na exploração, né, imprópria ou ilegal do uso dos recursos financeiros e patrimoniais dessa pessoa, sem o consentimento desse idoso. Temos também a violência institucional. É muito comum a violência institucional, que significa, ela é praticada geralmente dentro das instituições, pode ser uma instituição pública, pode ser uma instituição privada, praticada por seus funcionários, né, diante da relação de poder, onde esse funcionário, esse servidor, firma entre o usuário. Tá? Abandono, que é a falta de prestação de socorro e amparo ao idoso que necessite de proteção e assistência por parte dos responsáveis, por parte das instituições familiares, poder público. Tá? E também temos a autonegligência, que é uma violência que o idoso comete contra si mesmo, né? Que é quando a pessoa idosa ameaça a sua própria saúde, a sua segurança, pela recusa de ter cuidados com ele mesmo. Eu queria aproveitar esse momento que nós estamos falando sobre os tipos de violência, para colocar aqui um pouco dos dados, né? Às vezes as pessoas acham que a violência física, né, é a mais comum, e não é. Né? Eu quero fazer aqui colocar aqui os dados de uma pesquisa que foi realizada agora, esse ano, né, 2021, de uma enfermeira que se formou, foi um trabalho de conclusão de curso, a Ellen Bianca Souza Carvalho, tá, fez uma monografia belíssima, onde ela fez um estudo, tá, de dados da violência contra a pessoa idosa e vínculo com o agressor na região metropolitana da Grande São Luís. Foi um trabalho orientado pelo professor Rafael de Abreu, também enfermeiro do Departamento de Enfermagem da UFMA. E nessa pesquisa, eles mostraram que a negligência é o principal tipo de violência cometido contra a pessoa idosa na região metropolitana de São Luís. Essa região compreende não apenas São Luís, tá? Compreende São José de Ribamar, Raposa, Passo do Lumiar, Rosário, Axixá, Icatu, Alcântara, Bacabeira, Santa Rita, Presidente Juscelino, Cachoeira Grande e Morros. Essa pesquisa, esse estudo, ela fez um levantamento de todas as notificações, né, de contra-violência contra a pessoa idosa, do ano de 2015 a 2020, e fez esse levantamento. Nesse estudo, e isso aqui também é um dado bastante interessante, ela observou que o ano de 2020 foi o ano com menor número de casos de violência, né? Geralmente, entre 2015 a 2019, essas notificações geraram aí em torno de 1.000, 1.013, 1.100, 1.010, e no ano de 2020 foram apenas 517 notificações de casos de violência, né? E a gente imagina assim, nossa, diminuiu bastante, diminuiu quase que 50%, mas não é isso, né? A gente sabe que isso aqui demonstra o quê? Demonstra uma subnotificação, né, especialmente pelo período, né, de pandemia em que vivemos, né, onde o isolamento social acabou dificultando até um pouco essas denúncias, dificultando essas notificações, e isso é algo muito preocupante, né, porque nos mostra o quê? Que o idoso está sendo violentado, e está sendo violentado constantemente, porque isso é um ciclo. E se você não há denúncia, né, isso vai provavelmente se perpetuar, né? Isso gera impactos, repercussões físicas a esse idoso, sociais, psíquicas, emocionais, e sendo muito ruim para a qualidade de vida dele, isso interfere na qualidade de toda uma família. Outra coisa bastante importante nesse estudo que a Ellen demonstrou é que os principais agressores, né, as principais pessoas que cometem essa violência contra o idoso está dentro da própria família, né? Os filhos foram os principais, né? 48%, ou seja, quase metade
né, desses casos de violência que foram denunciados foram os filhos, né? Isso também mostra uma grande preocupação, né? Por isso que a violência contra a pessoa idosa é considerada um problema de saúde pública. Isso demonstra o quê? Uma disfunção familiar, um desarranjo familiar, né? Onde esses filhos estão agredindo seus próprios pais, esses idosos sendo agredidos pelos seus próprios filhos, o que também torna uma barreira para as denúncias pelo próprio idoso, porque quem é que quer prejudicar aquela pessoa que você ama, né? Então, eles têm medo de prejudicar seus filhos, de fazer com que seus filhos sejam presos ou sofram algum tipo de punição. Então, eles acabam também se calando por conta disso. Quando é alguém, às vezes, né, isso faz com que eles tendem a se calar, né? E aí também tem a questão do medo, eles têm medo de sofrerem represálias, né? Mas, assim, essa campanha também vem justamente para isso, né? Para fazer com que todos nós, eu, você, né, nos sintamos responsáveis por essa situação. Em que sentido? No sentido de que se eu identifiquei ou se eu desconfiei, vamos denunciar, né? A denúncia, ela não significa uma determinação de punição imediata. Não é isso, né? A partir do momento que eu faço uma denúncia, esses órgãos responsáveis, eles vão investigar, tá? Eles vão fazer uma investigação para confirmar se realmente essa denúncia, ela tem procedência, né, ou não. Obrigado, Poliana. Eu lembro até que o Matheus do Brasil trouxe ainda há pouco, no começo do programa, um caso de violência contra a pessoa idosa, não foi, Matheus? Você lembra pra gente a notícia que você deu ainda há pouco, que para ilustrar que isso acontece com mais frequência do que a gente pensa e que é um dado realmente, é uma informação que comprova os dados que a Poliana acabou de trazer para a gente. Matheus, ele vai relembrar para a gente essa matéria agora há pouco. Vai lá, Matheus. Foi um jovem que matou a sua própria avó em Passo do Lumiar, após supostamente ela ter recusado a dar dinheiro a ele. Então, como nós já havíamos colocado, né, essa questão nos demonstra, né, o desarranjo familiar, né, as disfunções familiares, né. Por isso que a literatura considera, né, essa temática um fenômeno bastante complexo. Por quê? Porque permeia todo um contexto social, todo um contexto político, de saúde, familiar, né, que vai gerar a própria integridade física, psíquica, emocional, podendo levar até a morte, que é o caso que o Matheus, né, acabou de colocar, infelizmente. E alguns fatores, eles vão, digamos assim, eles vão ser determinantes para que isso aconteça, né? O desemprego, por exemplo, quando muitos entes familiares dependem financeiramente desse idoso. Hoje a gente sabe que muitos idosos, a sua renda é a renda de toda a família, nós sabemos disso. Nesse contexto de pandemia, onde o desemprego ficou maior, isso pode ser visto com mais frequência. A questão da dependência financeira emocional, uso de drogas e álcool também é um fator determinante para que essa violência aconteça ou se torne mais prevalente. Quando há também histórico de violência dentro da própria família, é um fator também determinante para essa ocorrência de violência. Então, existem vários fatores e esse ambiente familiar, né, com essas relações, alguns com relações tensas, conflituantes, né, interações às vezes violentas mesmo, vão constituir a principal causa de violência à pessoa idosa. Luiz Filho? Muito bom, Poliana. Eu tenho um questionamento, inclusive você já até citou, mas é sempre bom enfatizar para o ouvinte da educadora. Bom, a discriminação também é uma forma de violência? Muito boa essa pergunta, viu, Luiz? E às vezes essa discriminação, ela está dentro de nós sem nós mesmos percebermos, né?
Nesse contexto de pandemia também foi uma outra situação que ficou bastante evidente, né? Essa questão da discriminação do idoso, quando você discrimina a pessoa apenas pelo fato dela ser um idoso. Nós precisamos mudar o nosso olhar em relação ao processo do envelhecimento. No senso comum, muitas pessoas acham que o fato de ser velho, né? Fulano é velho, ele é incapaz, ele é inútil, tá? Ele não tem mais capacidade de gerar sua própria vida, ele não é mais capaz de decidir, né, sobre a própria vida dele, e isso não é verdade, né? Então, nós precisamos mudar esse olhar, né? O envelhecimento, ele é possível acontecer de uma forma ativa, de uma forma saudável, né? Onde esse idoso se mantém autônomo e independente. Lógico que o processo do envelhecimento, à medida que os anos, né, quanto mais idoso, mais vulnerável esse idoso está a limitações, né? Mas não significa que envelhecer, tá, é ficar inútil, é ser incapaz. Nós precisamos mudar esse olhar. E eu acho que isso pode nos levar, sim, a essa discriminação. A partir do momento que eu interfiro na vida da minha mãe, do meu avô, do meu tio, dizendo, a senhora não é mais capaz de morar aqui sozinha, tem que sair daqui, vamos vender essa casa, vai morar comigo. Né? Você não é mais capaz de administrar seu dinheiro, não dá mais para você, mamãe, não dá mais para você, papai. Me dá seu cartão que eu vou receber dinheiro, deixe que eu receber seu dinheiro, deixe que eu administro aqui seu dinheiro. E querendo ou não, isso é uma forma de violência, né? Onde às vezes a gente, muitas das vezes até um excesso de cuidado, às vezes é um excesso de zelo, você acaba desrespeitando a autonomia dessa pessoa, né? Onde você julga que porque é velho, não tem mais capacidade de realizar determinada atividade. Então, eu acho que isso é um exercício onde todos nós, né, todos nós indivíduos devemos fazer, de mudar esse olhar em relação ao processo de envelhecimento, né? O envelhecimento, ele é um processo natural e progressivo. Então, você nasceu, você já está envelhecendo. Só não envelhece quem já morreu, não é verdade? E não é porque esse indivíduo atingiu 60 anos e a partir dali ele vai começar o seu processo de envelhecimento. Não, ele já está vivenciando esse envelhecimento desde o dia que ele nasce. E aí quando você tem o conhecimento, né, o esclarecimento de que a partir de uma determinada idade o seu organismo vai sofrendo algumas alterações biológicas que são naturais, que são fisiológicas do envelhecimento, mas que para você prevenir, para que você evite que essas alterações se transformem em condições patológicas, em doenças, você precisa entender que você precisa adquirir determinados hábitos para que esse envelhecimento se dê da forma mais saudável possível, mais ativa possível, né? Então, assim, chegando aos 42 anos, né, já adquiri alguns hábitos de vida, pensando, sim, né, em como que eu chegarei na minha velhice, que é a atividade física regular, que é uma alimentação saudável, né, uma vida social ativa, e por aí vai. Muito bem, são 9h34. A gente está acompanhando aqui a entrevista com a Poliana Freitas sobre o tema Júnior Violeta, a campanha de combate a qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa. E a gente tem a participação de um ouvinte aqui por áudio, mensagem de áudio. A Rosilda Dias participa conosco. Vamos ouvir. Bom dia, Rádio Educadora. Quero parabenizar a repercussão desse tema, a violência contra a pessoa idosa. E escolher a Poliana Freitas, que é uma enfermeira preparada, especializada para cuidar da pessoa idosa na nossa rede de atenção básica de São Luís.
Então, muito importante trazer nos 55 anos da Rádio Educadora, nesta manhã, do dia 21, o tema, né, da violência, que é uma questão importante para qualquer idade, mas em especial da pessoa idosa. Poliana, eu gostaria que você pudesse compartilhar com os seus ouvintes como que se esses registros no seu trabalho, eles são frequentes, eles são relatados pelas pessoas idosas, né, os seus cuidadores. Professora Rosilda, enfermeira da Universidade Federal do Maranhão. Bom dia e parabéns para o Guto e aí o nosso entrevistador da Poliana. Gostaria de fazer mais uma pergunta para a enfermeira Poliana sobre essa avaliação da autonomia da pessoa idosa, como que ela poderia orientar a todas as pessoas, as famílias, qual é o limite dessa autonomia. Então, Poliana, com você, a resposta da nossa querida ouvinte. Bom, eu queria iniciar mandando um abraço bem apertado para a professora Rosilda. Que honra, professora, a senhora está me ouvindo, viu? Professora Rosilda, minha orientadora no mestrado, tá? Uma grande professora, pesquisadora aí que tem me ajudado no meu crescimento acadêmico. E ela perguntou sobre na minha prática profissional, né? E depois sobre a autonomia. Certo. Bom, eu vou começar aqui pela autonomia, vou inverter. A autonomia, o que significa ser autônomo, né? É você ser capaz de gerenciar a sua própria vida. E o que você precisa? Quais são as funções que você precisa para ser autônomo, né? Você tem que ter uma função cognitiva preservada, né? E aí existem alguns testes, né? Nós fazemos no atendimento à pessoa idosa alguns testes para avaliar a questão da cognição, do funcionamento normal da cognição desse indivíduo idoso. E a gente lembra que existem muitos fatores que podem interferir nessa função cognitiva. Muitos fatores, muitas condições patológicas mesmo. Muitos processos aí anormais, né? Digamos assim. Que a própria depressão pode interferir nessa função cognitiva e as demências, que são as mais comuns, né? Tipo Alzheimer. O Alzheimer é um tipo de demência, mas existem outros tipos de demência. O Alzheimer talvez seja o mais comum, mais conhecido. E aí a gente aplica alguns testes, geralmente esses idosos ou a própria família chegam, né, no nosso serviço com a queixa de que o idoso está muito esquecido, essa é a queixa principal, mas lembrando que nem todo esquecimento significa um declínio cognitivo, tá? Isso é importante falar, porque o esquecimento, a memória, ela está ligada à concentração, à atenção, a questão das horas de sono também interferem. Então, nem todo esquecimento, ele é patológico. Então, assim, as queixas principais, essa questão do esquecimento, às vezes o idoso, a queixa de que ele apresenta discursos desconexos, né? E aí a gente vai fazer alguns testes para avaliar se essa função cognitiva está preservada ou não, né? E existem algumas condições que interferem e que são transitórias, por exemplo, a situação da depressão, né? É um fator que pode interferir, que pode levar a um declínio cognitivo, mas é transitório. Ou seja, à medida que essa pessoa ela vai conseguindo superar essa crise da depressão, a função cognitiva pode retomar. No caso das demências, não, né? Essa deterioração da função cognitiva é algo que ele é progressivo. E aí, a partir do momento que você detecta isso, realmente esse paciente, esse indivíduo, ele não consegue mais ter autonomia. Ele não vai ser mais capaz de gerir a sua própria vida. E aí, nessa situação, sim, essa pessoa precisa, né, que um cuidador, um familiar, assuma esse cuidado, né, de gerenciamento, porque dependendo
da escolaridade desse idoso, essa deterioração, né, essa progressão dessa perda, ela vai se dar lentamente, vai se dar com uma velocidade maior. Então, depende muito, cada caso é um caso. Mas se a situação da deterioração da função cognitiva for o caso de uma demência, ela é progressiva, né? Aí realmente ela só vai progredir. Mas existem outras situações em que é transitório. E aí uma boa avaliação gerontológica, geriátrica, para poder identificar e diagnosticar, né, qual é, né, o que é que está interferindo, se realmente está ou não. O fato de estar esquecido não é uma condição patológica, não. Então, acho que a gente precisa ter muito isso em mente. Tá? E, assim, em relação a casos de violência, infelizmente, na minha prática profissional, praticamente toda semana a gente detecta um caso de violência, né? E vai muito de encontro dos dados, né, que a gente colocou aqui, onde as violências mais comuns é a negligência, tá? É a violência psicológica e o abuso financeiro, né? São os principais tipos de violência que foram identificados nesse estudo da Ellen, e na nossa prática profissional a gente corrobora com isso, né? São idosos que não são violados, né, na sua administração do seu recurso financeiro, né? O filho que fez um empréstimo sem autorização desse idoso, né? É aquele idoso que vai acompanhado do seu filho, o seu filho não deixa sequer ele falar no nosso atendimento, onde passa todo o atendimento dizendo: "Oh, mas mamãe, tu é teimosa, eu já lhe disse que não sei". Então você já percebe o que permeia aí nessa relação familiar, né? Às vezes aquele idoso também que está precisando de um acompanhamento médico, um acompanhamento de saúde, né? E esse familiar não dispõe de tempo para levar, né? Muitos chegam emagrecidos, com a alimentação inadequada. Já recebemos também casos de violência física, onde detectamos hematomas nos braços, né? Então, tudo isso, infelizmente, a gente vê com muita frequência. E quando a gente fala onde a gente tem uma abordagem sobre denunciar e entrar mesmo no assunto, eles se fecham, é muito difícil mesmo. E por isso a importância de você ter uma equipe de saúde, de profissionais de saúde capacitada, né, para conseguir identificar, porque muitas vezes são situações que, se você não tiver esse olhar, ela vai passar despercebida. Então, essa equipe estar capacitada para identificar esses pequenos sinais que esse indivíduo está mostrando, e principalmente na abordagem, né? Porque você precisa adquirir confiança desse paciente para que ele consiga falar, para que ele fale, para que ele tenha confiança e se abra com você, e a partir daí você tomar aí as medidas que forem necessárias para conduzir da melhor forma. Estamos falando com a enfermeira Poliana Castro, falando conosco sobre o Junho Vermelho, cuidados e prevenção à violência contra a pessoa idosa. Obrigado à professora Rosilda Dias, que nos ouve e participa conosco, fazendo perguntas. Seja sempre bem-vinda, professora, à educadora e ao Roda Viva. Poliana, trago aqui também um abraço, a mensagem do padre Cláudio Roberto, nosso diretor-geral. Envio um abraço, saudação a você. Outro abraço para ele. Ao seu esposo, Arão, as filhas Tereza e Alice. A gente está quase concluindo a entrevista, tempo estourado, mas um pacotão final aqui seria mais ou menos assim. Poliana, que dicas você pode nos dar sobre como bem cuidar dos idosos, o que eles mais precisam, o que a gente tem que ficar atento, que atividades são recomendadas para o idoso que a gente tem na casa, na família, na convivência da gente? Então eu volto a falar novamente, né? Em primeiro lugar, nós precisamos mudar o nosso olhar sobre o processo do envelhecimento e entender que ser velho não é ser inútil, não é ser incapaz, não é
ele é uma pessoa, né, tem capacidade sim de envelhecer, ter um envelhecimento ativo e saudável. E eu acho que o que a gente pode fazer, né, é isso, é respeitar, né? Eu falo muito isso para as pessoas do meu convívio, respeite a autonomia, né, desse idoso que você convive, não é porque ele está velho que ele é teimoso, não, a gente ouve muito isso, né? Nossa, meu Deus, está teimosa, isso é demais, né? Não, imagina só, é como se é porque ele ficou idoso, ele se tornou teimoso. Não é isso, ninguém muda a sua personalidade depois que fica idosa, né? Você continua da forma como você sempre foi. Então, é respeitar esse idoso na sua autonomia, na sua independência, na sua dignidade enquanto pessoa. E eu queria só retomar aqui, Padre Gutenberg, Pois não. em relação às denúncias, né? Quando a gente fala sobre violência, a gente não pode deixar passar, né? Então, assim, essa campanha é para nos conscientizarmos que todos nós, enquanto sociedade, somos responsáveis para o enfrentamento contra a violência contra a pessoa idosa. Então, se você já vivencia, conhece algum caso de algum idoso que vivencia algum tipo de violência, ou você desconfia, o seu vizinho, o seu amigo, a sua comadre, a mãe do seu amigo, nós temos plataformas para essa denúncia. Você não precisa se identificar ao realizar a denúncia, você pode fazer uma denúncia anônima através do Disque 100, e também tem alguns números aqui em São Luís e no interior. Tem um número aqui de WhatsApp, que é o 99224-8660, é o WhatsApp. Tem um telefone residencial, 3223-5800, e um telefone no interior, 0300 3135 800. Eu vou deixar esses números aqui com vocês, porque aí vocês podem depois reforçar, caso alguém perdeu, não conseguiu anotar. Então, assim, o fato de eu ligar e fazer uma denúncia não significa que esse agressor vai ser preso de imediato, vai ser punido. Não é isso. Esse caso ele vai ser investigado pelos órgãos competentes para que assim se possa ter uma intervenção e proteger esse idoso que está sofrendo violência, tá certo? E existe o idoso, ele tem uma arma, né? Uma arma poderosa que fala sobre os seus direitos, que é o Estatuto do Idoso. E eu costumo falar que aquele idoso que conhece os seus direitos, Padre Gutenberg, ele se empodera, né, sobre os seus direitos e não aceita determinados tipos de coisa. Então, isso ajuda, né, a prevenir a vulnerabilidade que muitas vezes ele está exposto. Então, o Estatuto do Idoso, gente, ele está disponível também na internet, tá? Nas mídias é muito fácil você conseguir. Então, você é idoso, familiar, pode pesquisar, dar uma lida. Ele não é muito grande. Ele é super importante porque fala sobre, é um estatuto que normatiza sobre os direitos da pessoa idosa. É extremamente importante todo idoso conhecer e quem tem idoso também na família, né? E finalizando aqui com a pergunta do Padre Gutenberg, que eu acabei fugindo um pouco da temática. Padre, o idoso é importante, eu gosto de falar que o idoso precisa de uma atividade. Ele não pode, às vezes, a aposentadoria, né? O idoso trabalha há anos, depois que se aposenta, fica meio inativo. Isso é muito ruim para a sua funcionalidade como um todo, tanto física quanto mental. Então, é procurar fazer atividade física, né? Logicamente que não. A Poliana falou que eu tenho que fazer atividade física, eu vou começar a fazer amanhã. Não, o idoso precisa ser orientado por um profissional capacitado. Se ele ainda não faz, mas ele precisa começar a fazer, sob a orientação de um profissional, tá? Manter uma alimentação saudável e fazer atividades cognitivas, né? Que possam estar estimulando a sua cognição. Uma vida social ativa, aquele idoso que está na igreja, que está participando dos grupos, isso não deixa de ser um estímulo cognitivo, a leitura,
tá? Se manter sempre em dia, assistir jornal, TV, tá? Isso é muito importante. Aprender coisas novas, a tocar um instrumento, a aprender uma língua estrangeira, alfabetizar. Quantos idosos eu conheço que eram analfabetos e começaram esse processo de alfabetização já depois dos 60 anos. Então, tudo isso são atividades que vão estar estimulando a cognição desse idoso. Já se por um acaso ele tiver uma disposição no futuro em desenvolver uma demência, isso são fatores que protegem, que o vão proteger, né? E é isso, e eu acho que principalmente, né, respeitar e garantir para que todos os indivíduos possam desenvolver um processo de envelhecimento com dignidade. Obrigado, Poliana, pela tua presença, pela tua entrevista muito esclarecedora, e a gente fica muito contente de tê-la aqui no Roda Viva da Rádio Educadora. Eu que agradeço, Padre Gutenberg, pelo convite. O Padre Guto foi vigário da Santa Terezinha, a minha paróquia. O Padre Cláudio foi o pároco, e eu guardo eles com muito carinho no meu coração até hoje. E sempre que ele me convidar, eu estarei aqui. Obrigada, viu, Padre? Obrigado, Luiz, Mateus, pelo acolhimento. Obrigado, um abraço a toda a família, e de outra vez a Poliana retorna aqui para falar sobre o CAISI, para falar também sobre o Estatuto da Pessoa Idosa.